Bom dia, Hare Krishna, bem-vindos à nossa aula do Srimad Bhagavatam. Então, vamos começar aqui. Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Gopi Janavallabha Girivaradhari Gopi Janavallabha Girivaradhari Yastodanandanan Prajajanaranjanam Yastodanandanan Prajajanaranjanam Yamuna Tiro Vanachari Yamuna Tiro Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Bem-vindos à nossa aula de Srimad Bhagavatam. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui bem nessa questão do volume, tá? Pega mais, tá? Só um segundinho aqui. Tá, então aqui. Então, lendo do Srimad Bhagavatam, do terceiro canto, capítulo 6, a criação da forma universal, verso número 39. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo
Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, só um segundinho aqui, tá pedindo uma coisa aqui, vou ver. Aqui. Então, um segundo. Tá, aqui tá certo. Então, lendo, verso 39. Atha Bhagavato Maya Mainang api mohini Yat swayam chatma vatatma Naveda kim utapare. Ataha, portanto, Bhagavataha, divinas, Maya, potências, Mainam, dos ilusionistas. Então, aqui. Api, inclusive, Mohini, encantadoras, Yat, aquilo que, Swayam, pessoalmente, Cha também, Atmavartma, autossuficiente, Atma, o eu, Nanam, Veda, conhece. Kim, o que, Uta, isto, para não falar de, apare, outros. Só um segundo aqui. Só um minutinho aqui, eu estou com um problema aqui. Certo, estamos de volta. Desculpa, que é um problema técnico. Tá. Então, tradução e significado por Srila Prabhupada. A maravilhosa potência da Suprema Personalidade de Deus é espantosa, inclusive para os ilusionistas. Se este poder potencial é desconhecido, inclusive para o Senhor autossuficiente, então ele certamente o é para os outros. Significado por Srila Prabhupada. Os filósofos semelhantes a Hans e os argumentadores mundanos da ciência e da matemática podem não acreditar na potência inconcebível da Suprema Personalidade de Deus, mas às vezes ficam perplexos com o admirável ilusionismo do homem e da natureza. Estes ilusionistas e mágicos do mundo mortal ficam realmente perplexos com o ilusionismo do Senhor em suas atividades transcendentais, mas eles tentam justificar seu espanto, dizendo
que tudo não passa de mera mitologia. Entretanto, não há nada que seja impossível ou mitológico para, ou melhor, na Suprema Pessoa Onipotente. O enigma mais admirável para os argumentadores mundanos é que, enquanto eles permanecem calculando as dimensões da potência ilimitada da pessoa suprema, seus devotos fiéis são libertos do cativeiro do encarceramento material simplesmente por apreciarem o admirável ilusionismo do Supremo no campo prático. Os devotos do Senhor veem a maravilhosa destreza em todas as coisas com as quais entra em contato em todas as circunstâncias de comer, dormir, trabalhar, etc. Um pequeno figo de Bengala contém milhares de pequenas sementes e cada semente retém as potências de outra árvore, que, por sua vez, retém as potências de muitos milhões de tais frutos como causas e efeitos. Assim é que as árvores e as sementes fazem com que os devotos meditem nas atividades do Senhor, ao passo que os argumentadores mundanos perdem tempo com especulações secas e invenções mentais, que são infrutíferas tanto nesta vida quanto na próxima. Apesar de se orgulharem de suas especulações, eles não conseguem de forma alguma apreciar as simples atividades potenciais da figueira de Bengala. Tais especuladores são pobres almas destinadas a permanecer perpetuamente na matéria. Om Jnanati Mirandasya Jnanam Jana Shalakaya Chakshurumilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Trimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastatya Deshatarine Sri Chaitanya Manopistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vanchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Ato Bhagavato Maya Mainang api mohini Yat Swayam Cha Atma Vartatma Naveda Kim Utapari. A maravilhosa potência da Suprema Personalidade de Deus é espantosa, inclusive para os ilusionistas. Se este poder potencial é desconhecido, inclusive para o Senhor autossuficiente, então ele certamente o é para os outros. Então, aqui este verso do Srimad Bhagavatam, que está sendo narrado por... Aqui, deixa eu dar uma olhadinha aqui, é a mesma narrativa que nós fizemos na outra aula. Vou ver aqui. Então, depois de descrever a potência do Senhor Supremo, sobre a forma universal, tem... Então, agora nós entramos na descrição de por que compreender
a suprema personalidade de Deus é uma coisa assim muito assim, difícil. Como está dito no Bhagavad Gita, Janma Karma Chamedivam Evam Yoi Piti Tattva Chakti Deha Punayama Naitimam Eti Sorjuna. Que aquela pessoa que pode compreender a natureza transcendental das atividades, dos aparecimentos, das atividades do Senhor Supremo, ela já está liberada. Na verdade, o que vai ser esse estado de liberação? Quando a nossa consciência ela não está mais funcionando sob a influência dos modos da natureza material, mas ela funciona exatamente sob a influência da energia espiritual de Krishna. Por quê? É só pela energia espiritual de Krishna, do Yogamaya, Chakra de Krishna, que nós podemos entender essa atividade, como está dito nas Upanishads. Parasya Shakti Vividaiva Suyate Swabhavika Jnana Bala Kriya Cha. O Senhor tem várias potências. Na verdade, nós não podemos nem conceber o Senhor, nós não podemos compreender a personalidade de Deus sem as suas potências. E é exatamente essa a diferença entre os transcendentalistas, impersonalistas, não dualistas e os transcendentalistas devotos do Senhor Supremo. Os impersonalistas não aceitam o Senhor com as suas potências. Ou seja, eles consideram que Deus, o ser supremo, ele é eterno, ele é apenas como ser, como existência, como eu sou, como tudo que é, o Eka Eva Advityam, um sem o segundo, nada existe além dele, tudo aquilo que existe é ele, mas não vem ele com as suas potências. Considera assim como Shankaracharya nos dá uma máxima que resume toda a filosofia do Advaita Vedanta, né, que é Brahma Satyam Jagat Mithya. O Brahman é real, mas a Shakti, enumerando, por exemplo, Jagat, a energia material, que é das Shakti do Senhor Supremo, que na verdade não é que Deus tem uma Shakti real e uma Shakti ilusória. Todas as Shaktis são verdadeiras, e o Bhagavad Gita deixa isso bem claro. Ele diz, né? Daivihi esha gunamai mama maya duratyaya. Esta energia constituída Gunamaya é Daivi Maya, ela é Mama Maya, minha energia. Então, na verdade, para o Senhor Supremo, as suas Shaktis, Parasya Shakti, são responsáveis, além de elas serem responsáveis, ela está dito nesse verso, sua Babiki, elas são inerentes a ele. Você não pode separar Deus sem a sua Shakti, ele é incompleto. Ou, na verdade, ele não se manifesta como Deus, ele é apenas um eu sou. Brahman só. O Brahman é aquela condição de Deus, onde as suas Shaktis não estão manifestas. Assim como o Prabhupada nos dá um exemplo aqui no significado de uma figueira de Bengala, uma árvore. A semente é a árvore, mas é a árvore imanifesta. Então, na forma, o Brahman é Deus, semente, entende? Ele está em manifesto. Entende? E o que é que ele manifesta? Como ele manifesta através das suas Shaktis, que são chamadas Swabhaviki, inerentes a ele. Entende? Portanto, Deus não... E mesmo a compreensão dele, Jnana Shakti, ele tem a sua Jnana Shakti. Então, como essas energias agem, são assim maravilhosamente inconcebíveis, porque nós podemos entender a nossa capacidade de conhecimento, ela opera dentro do instrumento de uma mente material. Nós podemos entender que a alma, em sua natureza, ela é uma centelha divina e, portanto, ela partilha de uma condição infinitesimal
da natureza e da qualidade infinita de Deus, de Krishna. Então, portanto, ela, para manifestar conhecimento, atividades, todas essas coisas que temos neste mundo, se ela manifesta isso sob a influência da natureza material, ela está limitada. Então, o Senhor Supremo age, mas ele não age sendo influenciado pelos gunas, pelos modos da natureza material. Mas as ações dele são causadas pela sua potência interna, entende? Pela potência interna. Então você pode falar, mas se ele é se o segundo, como que tem outra coisa que ele depende? Para aquele significado está dito aqui, né? Que o poder potencial, nem mesmo o Senhor Supremo entende. Então esse comentário aqui, esse significado, entende? É dito que este poder, entende? Krishna não conhece o seu poder interno, porque o poder interno é a parte mais íntima dele. E, portanto, ele, como se manifesta como uma pessoa, a personalidade dele depende dele mesmo, de seu aspecto interno, que são suas shaktis internas. Ou seja, assim como a shakti material, assim como o Maya, energia material, causa o conhecimento nesse mundo material dentro dos limites. Por exemplo, o conhecimento nesse mundo material, ele só pode processar com base em categorias de tempo e de espaço. Ele não pode, o conhecimento da entidade viva não pode ir além, ela não pode conhecer nada que está além disso. Tanto por isso que quando os impersonalistas, quando os seguidores do processo do Jnana Yoga, do Advaita, tentam compreender o Senhor Supremo com a sua mente, que é processada, que é programada apenas para funcionar em categorias de tempo e espaço, querem conceber Deus, eles desligam ela. Portanto, o processo é neti, 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 neti. Tudo que a mente concebe não é Deus, porque Deus está além da mente. Então, portanto, o conhecimento que eles têm do Senhor Supremo é o conhecimento do que não é Deus. Do que ele não é aquilo que a nossa mente pode conceber dele. Portanto, o processo do conhecimento do Senhor Supremo para nós é revelado pela sua potência espiritual. Porque a potência espiritual permite que todo conhecimento aconteça na natureza espiritual. Permite que todas as atividades nossas nesse mundo material, são causadas pelo karma. Que acontece prakriti kriyamanani karmani. Entende? Todas as ações são causadas pela energia material e a entidade viva, ela nem mesmo é responsável pelas suas ações, ela apenas sofre as consequências de suas ações pelo seu livre-arbítrio, por ter escolhido se associar com a natureza material em tamas, no modo da ignorância, em raja, no modo da paixão, ou em sattva, no modo da bondade. Mas ela não tem controle dessas ações. Então, agora, as atividades de Krishna não são causadas pelos gunas, elas são causadas pela energia de Satchitananda, energia de eternidade, conhecimento e bem-aventurança no mundo espiritual. Portanto, as atividades de Krishna não são consideradas karma, são chamadas lila. É assim que nós descrevemos as ações do Senhor Supremo no plano espiritual. É lila, atividade. Lila, a brincadeira. Uma criança, ela está brincando, ela está cozinhando, ela está construindo um prédio, um brinquedinho, brincando de carro, ela está fazendo tudo isso, mas ela não está sendo obrigada, não é quando o seu pai é obrigado a dirigir o caminhão, a sua mãe é obrigada a cozinhar, costurar, fazer isso, impulsionado pelos deveres, pelas obrigações que esse mundo material lhe impõe, mas a criança não, a criança está ali brincando de carrinho, brincando de soldado, mas não, porque é lila. Passatempo, entende? Passatempo do Senhor Supremo
é nessa categoria de lila. Então o Senhor Supremo, assim como neste mundo material, tudo acontece em decorrência da energia material, no mundo espiritual, inclusive as atividades de Krishna acontecem em decorrência da sua energia interna, que não é diferente dele. Então, por isso, não se dá o exemplo de Jiva Goswami, né, sobre a questão da diferença entre o fogo e suas energias. Entende? Um fogo sem o calor ou sem a luz não é fogo, ele não é pleno. Imagine um fogo frio, imagine um fogo opaco. Que não... Então, da mesma forma, o Senhor Supremo, ele só é pleno com suas Shaktis. Não é que as Shaktis do Senhor Supremo, as suas potências, são algo à parte, porque não, ele é a verdade absoluta. Então, mesmo essas Shaktis dependem dele, mas ele depende delas. Então, é essa relação intrínseca que permite que o Senhor Supremo, o Senhor Supremo como Brahman, não depende de suas Shaktis. Ele é, tudo é. Se nós vemos apenas do ponto de vista do Senhor Supremo, da verdade absoluta, sem as suas Shaktis manifesta, é assim como nós, o exemplo de novo do significado, a figueira de Bengala na semente, ela não é árvore, ela é potencial. Então o Senhor Supremo, o ato dela maravilhosamente criar raízes, criar caules, manifestar galhos, folhas, frutos, é devido à potência daquela semente de ser árvore. Entende? Então, portanto, a potência, a arvoridade, a raizidade, a galidade, a frutidade, a floridade da árvore não é diferente da árvore. Entende? Então, portanto, quando a árvore está na semente, a árvore não conhece os seus galhos, ela não conhece os seus frutos. Entende? E, portanto, ela precisa da manifestação do desenvolvimento para que a árvore tenha consciência dos seus galhos, dos seus frutos. Então, da mesma forma, o Senhor Supremo, quando o Senhor Supremo não está exibindo a sua energia espiritual, ele não é nem um conhecedor. Entende? Ele é apenas um eu sou, uma existência. Portanto, ele é pleno, assim como a semente é plena, mas está imanifesto. Entende? O Senhor Supremo, certamente, e Prabhupada, o próprio verso está dizendo aqui, que é inconcebível nós entendermos como que o Senhor Supremo, sendo Swatantra, sendo independente, sendo pleno, depende da sua energia para ser pleno. Entende? Então por isso eu usei aquela analogia do fogo. Um fogo, sem o seu calor, sem a sua luz, não é pleno. Entende? Então, de uma forma, o Senhor Supremo, se nós queremos conceber o Senhor Supremo no seu aspecto último, da personalidade suprema de Deus, ele tem que ser concebido com as suas energias inconcebíveis. Então, o Prabhupada vai explicar aqui que os filósofos não conseguem entender essa natureza do Senhor Supremo. Os impersonalistas, portanto, descartam, como aquele famoso ditado, analogia, né, de jogam fora a água suja do banho do bebê. Tem a mamãe, depois que banha o bebê, a água está suja, aquela água tem que ser jogada fora, mas antes de jogar a água, ela tem que tirar o bebê da água. Então, da mesma forma, os impersonalistas, usando a sua lógica material, entende? Os Gyanis, eles realmente entendem a natureza ilusória deste mundo material. Entende? E aí, quando eles veem o Senhor Supremo, que parece, entende? Não é que o Senhor Supremo é concebido baseado nos nossos conceitos materiais, ao contrário, como tem facilidade de dizer que o homem, tem esse ditado dentro da tradição cristã, que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus, deste mundo material. Não é que o conceito de Deus é uma projeção do que nós concebemos
neste mundo, concebemos pai, então Deus é pai, conseguimos rei, então Deus é rei. Então é exatamente ao contrário. Tudo que se manifesta neste mundo material é um reflexo. Assim como é utilizado pelo filósofo grego, não, Platão, né, quando ele na sua filosofia, ele fala sobre o mundo das ideias e o mundo material como sendo uma sombra dessas ideias. Então essa reflexão filosófica desse filósofo grego, na Platão, ela é uma apresentação dessa visão védica, então, como está dito no Rig Veda, que o Senhor Supremo, Purusha, o Senhor Supremo com um quarto de seu ser, pela sua potência material, ele é o mundo material, ele é imanente no mundo material. E com 3/4 de seu ser, que é sua energia espiritual, ele é transcendente a este mundo. Então, esta dimensão de 3 para 1, tanto o mundo material quanto o mundo espiritual, são infinitos. Eles são eternos, são infinitos, pleno de conhecimento. Mas só que o mundo material, ele tem uma grandeza de infinito, mas o mundo espiritual tem 3 grandezas de infinito. Então essa relação de 3 para 1 mostra realmente a natureza plena e completa do mundo espiritual. Então é a energia, são as Shaktis, a energia, sua bhava. Por isso nós falamos energia interna de Krishna, energia que não é que é ele mesmo. Então, portanto, Krishna se manifesta como Radha. Radha também é Krishna. Ele é o aspecto feminino de Deus, é o aspecto de Deus como Shakti. Então, portanto, a mulher, ela permite, por isso em sânscrito a palavra mulher, o que se usa para mulher é stri. Essa palavra stri significa expandir. A mulher expande a existência do homem. Entende? O homem, por exemplo, um jovem, adolescente, ele é desinteressado em muitas coisas, relaxado, não bota desodorante, não gosta muito de pentear o cabelo, está ali completamente relaxado, quer brincar, com um menino ainda, né? Mas agora quando ele entra na adolescência, quando aparece a mulher, a primeira menina, a primeira gatinha ali na vida dele, né? Aí imediatamente ele é motivado a começar a se cuidar. Toda mãe de adolescente tem essa experiência, né? Então, porque ele motiva. Então é o famoso Senhor Supremo. Ele não é pleno. Ou seja, ele não tem a plenitude de conhecimento. Por isso que quando fala que o Senhor, ele apesar de ser autossuficiente, ele não tem conhecimento pleno se ele não exibe a sua energia interna. Porque se ele não está exibindo a sua interna, ele é Brahman. Se Krishna não está exibindo a sua Shakti interna, ele é Brahman. Então e no Brahman, você não tem conhecimento como um agente. Você apenas é. É diferente. O verbo conhecer pode significar conhecer, implica conhecer algo. Então, o ato de conhecer algo, o fato de haver conhecimento de alteridade que permite a consciência de eu e tu, que permite os relacionamentos. Então, portanto, a natureza de Ananda, de bem-aventurança, vem decorrência deste conhecimento. Entende? Por exemplo, como eternidade, tudo é um. Mas agora, como consciência, como conhecimento, já há a percepção da alteridade. Então, essa alteridade no mundo espiritual é causada pela potência do Senhor Supremo. Então, portanto, a Shakti de Krishna tem 3 divisões bem definidas, com funções bem claras. Sandhini Shakti, Samviti Shakti e Hladini Shakti. Tá? Então, por Sandhini Shakti,
é a potência do que o Senhor se manifesta em seu aspecto de Brahman, como está dito no Srimad Bhagavatam, Vadanti Tattvavida Tadgyagyanam Brahmeti Paramatmiti Bhagavaditi Shabdyati. Os conhecedores da verdade, aqueles que realizaram a verdade absoluta, que está dito, Advaita Gyanam, que é um, o Ekaeva Advityan do Chandogya Upanishad, né? O um sem o segundo. Esses conhecedores desta realidade, apesar dela ser uma coisa só, eles descrevem-na, às vezes, como o Brahman, outras vezes como Paramatman e outras vezes como Bhagavan. Então é aí que nós estamos lidando com a mesma coisa, mas são manifestações diferentes. Porque o Senhor, Eyatamam Prapadyante, como ele fala do Bhagavad Gita, na medida de como você se aproxima dele, ele se manifesta proporcionalmente. Então, se nós nos aproximamos através do Jnana, este Jnana seria o conhecimento da discriminação entre o temporário e o material. Esse conhecimento discriminativo, esse viveka, essa discriminação entre o temporário, então faz com que a verdade absoluta possa ser conhecida apenas como Brahman. Então, se nos aproximamos através desse conhecimento, que certamente algumas pessoas que estudam a Advaita Vedanta, eles contestam dizendo que o processo do Vedanta Advaita é um processo meramente filosófico, racional. Na verdade, não é um processo filosófico racional, porque é o contrário, é um processo de desencantamento, ou de constatar a natureza limitante do conhecimento material. E, portanto, é um processo de meditação em não conhecimento, na verdade. Então, por isso, é um processo místico, de alguma forma, que apenas elimina. É como uma pessoa. Primeiro, se você quer construir algo, você tem que tirar aquilo que atrapalha aquela construção. Por exemplo, se eu tenho um terreno com uma ruína de um prédio que caiu, eu quero construir ali uma casa, eu não posso começar a construir em cima das ruínas. Não é possível. Eu tenho primeiro que contratar uma empresa de demolição, de limpar o terreno. Primeiro, aí quando o terreno está limpo, aí eu posso começar a construir um prédio, alicerces, etc. Da mesma forma, o Jnana Yoga, Prabhupada mesmo explica, o conhecimento de Jnana não é errado. Entende? Ele é necessário para você se livrar, para você entender a natureza temporária deste mundo, entender que eu não sou esse corpo. Por isso que a pregação do movimento, sempre, a primeira coisa que a gente prega quando a pessoa se torna devota, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo, eu não sou o corpo. Primeiro, nós estamos pregando Jnana Yoga. Entende? Então, esse conhecimento de... Então, portanto, primeiro você constata, você tira todas as certezas que o conhecimento material nos dá. Por isso é dito, essa diferença entre o sábio e os tolos. Os tolos estão cheios de certezas. Os sábios estão cheios de dúvidas. Entende? Então, portanto, o conhecimento espiritual começa com a dúvida. A filosofia começa com a dúvida, como o Prabhupada explica aqui, com maravilhamento. As pessoas começam a ver o mundo e ficar maravilhadas, porque na verdade não podemos compreender muitas coisas que estão por detrás da nossa mente. Então, no Jnana Yoga, a pessoa ela entende o que é o não ser, o que é não Deus, tá? Este não ser, este não Deus, é exatamente o conceito limitado de Deus, de ser como ego, e de Deus como apenas um conceito, apenas de um egão. Esse conceito de um Deus que é apenas um ser mais poderoso, que só
dá o pão nosso de cada das coisas materiais. Às vezes, muitas religiões elas têm o conceito de Deus completamente ainda materialista. Eles não conseguem Deus um ser inconcebível, além, mas sim apenas um ser mais poderoso. Então podemos ver, por exemplo, mesmo alguns filósofos materialistas, como por exemplo alguns ditadores assim, ateístas, entende? Eles falam, na verdade, vocês pedem a Deus, mas Deus não dá nada, mas pede ao Estado que o Estado vai dar para vocês. Entende? Então, na verdade, é assim, eles contestam, criam um ateísmo entre os cidadãos baseado em apenas relacionar-se a um conceito material de Deus, não o conhecimento do Deus místico. Então, portanto, no Jnana Yoga é isso. Agora, quando a pessoa tomou consciência dos limites do conhecimento material, que faz com que nós possamos ficar iludidos com a manifestação dessa energia material, nós descartamos exatamente isso que é a realização de Brahman. Para falar realizar Brahman é necessário você entender que você é meu corpo, que eu sou uma alma espiritual eterna, e o sintoma da realização do Brahman é o desapego. Então esse conhecimento, o fruto do conhecimento soteriológico, o conhecimento da natureza não dual do Senhor Supremo, é que ele gera desapego, entende? Mesmo o próprio Jesus, quando ele fala, conhecei-vos a verdade, o ser, né? Ela vos libertará. Então o conhecimento de uma natureza eterna, por detrás de tudo, leva ao desapego daquilo que é temporário, é uma consequência natural. Entende? E agora, quando nós nos aproximamos da verdade absoluta, não por esse processo de conhecimento, de desligar o conhecimento, que é exatamente isso que é o Advaita, exatamente isso que é o Jnana Yoga, é desligar o conhecimento que cria ilusões. Você desliga. Então, por isso, os que seguem a filosofia do Advaita de verdade, não apenas aqueles Advaitas, aqueles conceituais, que falam, eu só compreender que você é Deus, você se torna Deus. Não, você tem, o processo de Jnana Yoga é um processo muito, que requer etapas, você tem que ter desapego, tem que ter meditação, você tem que desenvolver realmente um insight da ilusão deste mundo, da temporalidade deste mundo e se desapegar dele. Senão você não se desapega, você apenas quer falar, sou Ram, eu sou ele, entende? Então, agora, quando nós entendemos que o conhecimento material, mesmo o conhecimento negativo, ele embota a consciência. Entende? Então, portanto, realizar Brahman é realizar Sata, a natureza de ser. Agora, quando você entende o aspecto psicológico do ser, do eu sou, para o Atma, a palavra Atma significa o si mesmo, aquele que não só é, mas ele tem consciência de que ele é. Esse ato de ter consciência do que eu sou vai mostrar que esta unidade de conhecimento que nós somos, mas esse conhecimento está limitado, mas existe um quantum, uma dimensão de conhecimento infinito, que é o Paramatma, que é Deus. E aí quando nós nos conectamos com esta fonte de consciência, essa é a realização de Paramatma. E para realizar Paramatma, o processo, o sadhana, é diferente meramente do processo de Jnana Yoga, que é um processo de neti, negar o que é ilusório. É você, em consequência desse conhecimento que o Jnana, o conhecimento de Paramatma, ele pressupõe o conhecimento já do Jnana, de que eu não sou o corpo. E vai além disso. Ele trabalha com a psicologia da consciência, ele vê que existe esses conceitos ilusórios, ou mesmo as ações neste mundo material, sob a influência dos modos da natureza material, estão poluindo a consciência.
estão dificultando o processo de obter conhecimento. E, portanto, o processo de yoga, né, um processo de desligar, como Patanjali, um grande yogi, uma grande manifestação, algumas pessoas dizem que é um Shaktavesha, de Ananta Shesha, manifestação de Ananta Shesha. Para dar o termo de yoga, ele define yoga de uma maneira teleológica, como a meta do yoga. Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga é quando você tira da consciência todas as influências causadas pelos vritis, entende? Pensamentos, desejos, conhecimento, entende? Tudo aquilo que vem com a influência dos modos. Então você limpou a mente, aí você alcança o estado de yoga. O comentador de Patanjali, que é Vyasa, né? É um outro Vyasa, né? Que é o comentador de Patanjali, ele, no seu comentário desse Sutra, do Yoga Sutra, ele vai além disso, ele diz: Yoga é Samadhi, porque Samadhi é aquele estado que vem depois que você purificou a mente. Quando se removeu da consciência todas as influências externas à consciência, aí a consciência é pura. E a consciência é pura quando você está em comunhão com a fonte do conhecimento. O conhecedor e o conhecedor estão em comunhão. Eles estão, assim quando você recebe o conhecimento, entende? Além dos limites do conhecimento, entende? Então você se conecta, assim como sempre dou um exemplo da informática, né? De quando uma pessoa conecta o seu computador, não, ou o seu smartphone, né, com a internet, entende? Ela tem conhecimento bem além do que meramente o computador não conectado, com sua capacidade limitada de memória ou de armazenamento, pode te dar. O conhecimento está sempre limitado à configuração do computador ou daquele aparelho, tá? Desligado, não estão na internet. Então, mas aí o limite, é o ego. Então, o ego do computador é a sua configuração. Então, de uma forma, o nosso ego limita nosso conhecimento. Mas assim como quando você conecta o computador com a internet, entende? Aí quando você está online, o seu conhecimento, as informações que você recebe, que você tem acesso no seu computador ou no seu smartphone, ela é ilimitada. Entre aspas, né? Sempre tem um limite, né? Mas é praticamente quase que ilimitada. Então, da mesma forma, quando o yoga é exatamente isso. Samadhi é online. É quando a pessoa conecta a sua consciência além do ego, da configuração da sua mente, do seu corpo, conecta com o Senhor Supremo, como Krishna explica na Bhagavad Gita, claramente. Sarvasya cha aham hridi samnivisto smriti gyanam apohanam cha. Eu estou situado no coração de todos. Sarvasya cha aham hridi. Sarvasya cha hridi samnivisto smriti gyana apohanam cha. Lembrança, esquecimento e conhecimento. Ou seja, toda a nossa dimensão psicológica de conhecimento acontece de uma forma plena quando nós estamos conectados com a fonte do conhecimento, com aquele que nos dá lembrança e aquele que nos faz esquecer. Então, o Senhor Supremo é o controlador desse aspecto. Então, aí o Senhor Supremo não é mais concebido como Brahman, que é apenas o eu sou. Ele agora, um eu sei. Brahman é eu sou. Paramatma é eu sei. Então, este saber, essa dimensão de Chit, conhecimento, por isso Brahman é realizar Sa. É quando nós nos iluminamos sob a influência da Sandhini Shakti, a energia de Deus que causa existência. Agora, em Paramatma, nós estamos em conexão com Samvit Shakti, aquela potência de Deus que dá conhecimento. E é dito que Paramatma e as suas Samvit Shakti são includentes, inclui o Brahman e também a Samvit Shakti inclui a Sandhini Shakti.
Então podemos ver. Então esse é o aspecto dessa verdade absoluta una, que é concebida dependendo de como nós nos aproximamos dela, tá? Mas aqui em Paramatma nós já podemos ver como que a potência de Deus, mesmo em Brahman, mesmo essa consciência do eu sou, de que eu sou alma espiritual eterna, acontece sob a influência também de Yogamaya, através da sua Sandhini Shakti. Então, essa Sandhini Shakti, ela vai se manifestar naquele Jnani, não devido a meramente a filosofia racional. Ele teve que filosofar para desligar a mente. E aí ele se conecta com essa existência de ser, do eu sou. Portanto, o seu sadhana, ele medita nas afirmações das escrituras védicas, nas afirmações dos Upanishads que falam sobre esse aspecto impessoal de que tudo é Deus. Isso também é a influência da energia Sandhini Shakti de existência, que causa a existência material no seu aspecto de Durga, né? E a existência espiritual no seu aspecto de como chama, de Purnamasi. Purnamasi é a Sandhini Shakti no mundo espiritual, que permite a existência de Vrindavana, de toda a realidade espiritual. E no mundo material, ela está como Durga, permitindo ter quantidade viva. Agora, na realização de Paramatma, então, agora, quando além de realizarmos isso, quando essa energia, como está falando aqui, a potência, então tudo, não dá para entender Krishna, não dá para entender a suprema personalidade de Deus, que está dito aqui, nem mesmo ele pode ser autoconhecedor, autoconhecente sem a sua Shakti. Então nós vamos dizer de nós, sem ter uma compreensão, sem entender como nos relacionarmos, como nos interagimos, como nos associarmos com a energia espiritual e sem compreender como que estamos desamparadamente reféns da energia material. Então, portanto, Jnana Yoga é entender esse primeiro aspecto. Eu não sou o corpo, eu sou a alma espiritual. Aí nós temos que passar para o lado introspectivo, já que eu constatei o que eu não sou, deixa eu entender o que eu sou. Então, para entender o que eu sou, eu tenho que purificar essa consciência que está contaminada pelos gunas, limpar. Aí eu vejo Paramatma no coração. Então, quando eu realizo Paramatma, eu realizo Deus como Guru, como a fonte do conhecimento. E como a minha consciência ainda não está tão purificada ainda para eu ver Paramatma, então eu vejo o Paramatma da forma como, pela graça dele, ele se manifesta palpavelmente para nós da forma do mestre espiritual. Então podemos resumir a realização espiritual assim: realizar o Brahman, entender que eu não sou o corpo, sou a alma espiritual e se desapegar desse mundo material. Realizar Paramatma significa entender que Krishna é a fonte de todo conhecimento e no momento eu tenho que me colocar, eu tenho que estar online com Paramatma. E para estar online com Paramatma, conectado com essa fonte do conhecimento espiritual, eu tenho que buscar um provedor desta conexão, que é o mestre espiritual, Gurudeva, que se manifesta dentro do nosso limite para nos dar acesso a essa conexão com o Paramatma, essa conexão com a fonte do conhecimento espiritual. Então, dessa forma, aí nós podemos ser candidatos a entender um outro aspecto da suprema personalidade de Deus, que se manifesta pela sua Hladini Shakti, a sua energia de prazer, a sua energia de serviço, a sua energia de amor, que tem como sua fonte primordial, como a Shakti primordial, Adi Shakti. Porque assim como Brahman realiza Sat, Sandhini, Paramatma realizar Sati, Sandhini Sandhiti. Realizar agora Bhagavan é realizar Deus através da sua potência interna de bem-aventurança, Hladini Shakti, que inclui a realização
de Samvit, do conhecimento espiritual, e de Sandhini Shakti, você situar-se na plataforma da eternidade. Então, assim como realizar Bhagavan inclui realizar Satit Ananda Vigra Ishvara Parama Krishna Sachitananda Vigraha, a realização de Krishna, a realização plena desses três aspectos. Então aí, como o Brahman é a realização ontológica, Paramatma é a realização psicológica, ontológica porque realiza o ser, psicológica que realiza o conhecimento além do ser, entende? O aspecto de eu sou, Paramatma significa eu sou, consciência. Agora, como Paramatma, nós entramos no aspecto da realização estética, do prazer da alma. Este prazer da alma que está poluído, que nós estamos buscando o prazer nos modos da natureza material. Mas pela energia interna de Krishna nós podemos sentir prazer. Então, de alguma forma, Krishna também, ele é como pessoa pela sua Sandhini Shakti, ele é como conhecedor pela sua Samviti Shakti e ele é como desfrutador pela sua Hladini Shakti. Então, sem a sua Shakti, ele se torna impotente. Uma pessoa impotente é que não tem potência. Então, Deus sem potência é impotente. Tem até um ditado dentro da tradição shivaísta, que também, assim como os Vaishnava, os shivaístas também falam que Shiva sem Shakti é Shava. Essa palavra Shava em santo é cadáver. Tá? Assim como quem pratica yoga conhece o Shavasana, né? Postura deitado, relaxamento final nas práticas. Né? Então, Shiva sem Shakti é Shava. Tá? Então, de uma forma, Krishna sem Radha é Brahman. Vishnu sem Lakshmi é Brahman. Então, Shiva sem Parvati é Brahman. Então, o Senhor Supremo, quando você tira Shakti e Brahmano, em Brahmano não há personalidade, então não existe não existe um sujeito e nem um objeto. Deus não é o sujeito da graça e ele também não é o objeto de nosso amor. Então, portanto, a realização plena disso vem. Um devoto, quando ele entende Deus com sua Shakti, e portanto para eles, como o Prabhupada explica claramente aqui, as atividades de Krishna, o devoto não fica especulando, entende? As pessoas falam, nas atividades de Deus, as atividades de Krishna são mitológicas. O Prabhupada fala, Krishna não é um mito. Entende? Certamente que esse conceito de mitologia, entende? O que é o mito? Mito é a descrição daquilo que não pode ser descrito através de símbolos, tá? Então dizermos que aqueles que estudam religião consideram que as atividades inconcebíveis são mitos. Mas para um devoto não vê que essas atividades são apenas mito nesse sentido pejorativo, porque essa palavra mito, antigamente, dentro de uma tradição mais influenciada pelo cristianismo, do judaísmo, o mito era considerado como uma fábula, uma mentira, uma invenção, algo que não existe. Entende? E era interessante que esses religiosos consideravam que as histórias sagradas da minha religião é verdade, agora as histórias sagradas da religião dos outros é mito. Então, mito, na verdade, não é algo que é irreal, mas é algo que não pode ser expresso, porque trata de uma realidade, de uma dimensão além. Entende? Então, às vezes, dizer que as atividades de Krishna, de serviços, são mitológicas, elas são aplicadas apenas baseadas numa explicação acadêmica, de explicar algo que é inconcebível. Aí tudo bem, aí podemos dizer mito nesse sentido, mas no sentido mais pejorativo, as atividades de Krishna não são mitológicas, elas são reais. Tá? E elas são inconcebíveis por quê? Porque tudo que podemos conceber na nossa mente está na categoria do tempo e do espaço, da dualidade desse mundo. E se aquelas atividades ilimitada, infinita, são descritas aqui, certamente aí elas são, assim como, por exemplo, você vai num lugar, uma realidade tridimensional, e tira uma foto, aquelas 3 dimensões ficam limitadas em 2 dimensões, que é a foto. A foto só tem 2 dimensões.
Você não vai por nunca. Então, da mesma forma, as descrições das atividades espirituais de Deus, da realidade espiritual, quando é apresentada para nós, ela é uma representação de uma dimensão infinita dentro de uma dimensão finita. E, portanto, como está dito no Brahma Samhita, né? Que aquilo que é definido, aquilo que não pode ser descrito nas escrituras, é descrito nas escrituras, como aquele famoso ditado cristão, né? As palavras matam, o espírito vivifica. Então, na verdade, o que está por detrás da revelação é infinito, mas a revelação, ela sempre vai estar na nossa linguagem. Ela vai ser a fotografia limitada à nossa dimensão de tempo e de espaço. Então, como o devoto entende essa natureza inconcebível, transcendental do Senhor Supremo, ele não se confunde com esses paradoxos, com essas contradições das atividades do Senhor Supremo. Agora, aqueles que não são devotos, mas que se consideram transcendentalistas, eles não se eles se abrigam na filosofia impessoal. E, portanto, quando eles veem essas descrições contraditórias, eles utilizam o processo de interpretar. Como o Prabhupada dá o exemplo, não, de que os impersonalistas, quando Krishna fala na sua instrução mais importante do Bhagavad Gita, Manmanabhava Madbhakto Madhyaji Manamaskuru, pense sempre em mim, me adore, preste reverências a mim. Aí eles interpretam. Na verdade, não é para você pensar em Krishna, adorar Krishna, render-se a Krishna, porque na verdade Krishna não é uma pessoa, Krishna significa negro, negro significa o desconhecido. Na verdade, Krishna não é uma pessoa, Krishna é o desconhecido dentro de você. Entende? Aí matou Krishna. Você se torna Krishna. Entende? Então, na verdade, isso é um exemplo. Como eles não podem conceber a personalidade de Deus, porque pelo processo do Jnana, você entende que a personalidade é um limite. Entende? O conceito do teatro grego, persa, naquela máscara. Então, se Deus é ilimitado, ele não pode ter uma personalidade, porque senão ele seria limitado. Então, eles não concebem que o Senhor Supremo é Bhagavan. Ele tem opulências. Ele tem qualidades, ele tem atributos ilimitados. Mas nesse mundo material nós não temos experiência de personalidades com qualidades ilimitadas. Entende? Como está dito, essa definição da palavra Bhagavan, Ashwarasya Samagrasya Viryatya Yashasasya Jnana Vairagya Chaiva Itibina Itingna. É dito que conhecimento, poder, fama, renúncia, beleza, riqueza, são tudo opulências. E nesse mundo material, você não vai encontrar uma pessoa que tenha todos esses atributos ao mesmo tempo. Você pode encontrar uma pessoa que é muito rica, mas ela é feia, ou ela é pegada. A pessoa pode ter um pouquinho de tudo, ou tudo de um pouquinho, mas quando você encontra aquela pessoa que tem todos esses atributos plenamente, essa pessoa é Bhagavan. Tá? Então o conceito de Bhagavan, que é traduzido muitas vezes como abençoado Senhor, não, ele pode significar o todo opulento Senhor, o Senhor de opulências, Bhagavan, aquele que possui opulências, e portanto o impersonalista não pode conceber personalidade. O que é uma personalidade com atributos que não limitam? Porque nós, nesse mundo, só experimentamos, nós só conhecemos personalidades limitadas ou condições limitantes de personalidade. Então, portanto, esse verso está explicando aqui que esta maravilhosa potência do Senhor Supremo, além disso aqui, Bhagavato Ato, portanto, Bhagavato Maya, entende? As potências divinas, as potências de Bhagavan, as energias de Bhagavan, entende? São encantadoras. Ele fala aqui, Mainam Apimurli. Mesmo
os malabaristas, os encantadores deste mundo material que iludem. Às vezes você vai num show de um mágico, não ilude, você faz, mesmo eles ficam encantados, morrem. Puxa vida, eu consigo usar o meu truque para iludir as pessoas, mas na verdade Krishna, ele ilude todos, entendeu? Então, portanto, esse poder, né? Swayam Atma Vartamaha, esse conhecimento pessoal do Senhor Supremo na Veda não é conhecido. Ninguém pode conhecer o que outras pessoas que não é um devoto não concebe essa potência do Senhor Supremo. Tá? Então, a maravilhosa potência da Suprema Personalidade de Deus é espantosa, inclusive, para os ilusionistas. Se este poder potencial é desconhecido, inclusive, para o Senhor Supremo, tá? Então, certamente é para os outros, tá? Então, por isso que nós não adoramos Krishna apenas. Nós adoramos Krishna junto com aquela que tem Krishna nas suas mãos, que é Shrimati Radharani. Então, portanto, Krishna, ele é completamente dependente de Radharani para ser Krishna. Então, Deus, sem as suas potências, ele é impotente. Ele não sabe nada, ele não é nada e ele não sente prazer em nada. Agora, quando ele está com sua potência, por isso é esse Krishna junto com Radha, é este Krishna junto com sua potência que nós adoramos. É isso que Sri Chaitanya Mahaprabhu veio nos trazer, esse conhecimento dele, para nós não cairmos no impersonalismo, tá certo? Então podemos encerrar aqui a nossa exposição da aula de hoje e podemos abrir agora perguntas para os participantes. Deixa eu ver quantas pessoas vieram aqui. Tá? Obrigado pela participação. Na verdade, não estava nem programado para mim dar essa aula aqui. Eu vi aqui a pedido para a Bioma, em cima da hora, por isso que eu não fui divulgar, nem divulguei para meus contatos que eu ia dar aula aqui, mas talvez por isso que tem poucas pessoas, mas não tem problema aqui. Aqui, ó. Vou agradecer primeiro para a Bioma essa oportunidade de servir a Srila Prabhupada, falando sobre o Srimad Bhagavatam, apresentando o Bhagavatam para vocês. E agradecer a presença de Tiri Singh, tá? Hare Krishna, Sanatana Dharma, Prabhuji, Haribo, Hare Krishna, obrigado pela presença. Raul Timeli Júnior, obrigado, Prabhuji. Haridasha Prabhu, sempre presente. Jai, Haribo, Prabhuji. Daqui a pouco eu respondo suas perguntas, só quero ver. Tem também, teve assistindo Tita Vinoda Dasa Prabhu, não? Obrigado, reverências aí, obrigado pela presença. Também o Marcelo Magalhães, tá? Então eu acho que esses são os que participaram da aula, interagindo com perguntas. Então, agora vamos ver as perguntas que surgiram aqui, os questionamentos, tá? Acho que Haridasha Prabhu é o primeiro que pergunta aqui, se Krishna é absoluto, ainda assim ele não tem consciência absoluta de sua potência interna. Tá? Esse é um paradoxo, tá? Se Krishna é absoluto, na verdade ele é absoluto e ele tem consciência de tua potência interna através da sua potência interna. Entende? Ele, para se conhecer, ele precisa de seu conhecimento. O conhecimento dele é sua potência interna. Então isso para um devoto que entende Achintya Shakti. Por isso Chaitanya Mahaprabhu nos deu o nome da nossa tradição filosófica como sendo Achintya Veda Abheda Tattva. Na verdade, quem nos deu essa noção de Achintya Veda Abheda foi Jiva Goswami, não? Mas essa é assim que é descrita a filosofia de Chaitanya Mahaprabhu, que é Achintya. A palavra Achintya significa inconcebível. A natureza inconcebível de Krishna ser um ou muitos. A inconcebibilidade da unidade, da igualdade e diferença simultânea. Então significa que ele tem e não tem
coessência de si mesmo. O não ter significa, como o Brahman, sem a sua Shakti, ele não se conhece. Ele apenas é. O ato de conhecimento implica ele estar agindo com o conhecimento. Ele só se conhece pelo seu próprio conhecimento. Então, nesse sentido, isso não cria uma dualidade. Não é que existe algo superior a Krishna, diferente dele. Por isso é dito que Parashakti é Swabhava, é inerente a ele. Então é ele mesmo, as suas potências, não há diferença entre ele e suas potências, mas ao mesmo tempo há diferença, porque elas agem de formas distintas, assim como não há diferença entre o calor e a luz do fogo, mas ao mesmo tempo o calor e a luz se manifestam como algo aparentemente que completa o fogo. O fogo é pleno. A prova disso é que as energias do fogo não subsistem fora do fogo. Então, de alguma forma, a potência de Krishna, mesmo a sua energia interna, elas só são energia interna porque elas estão em Krishna, elas são inerentes a Krishna. Se elas não tivessem inerentes a Krishna, elas também seriam ilusão. Por isso que a energia material cria situações de dar uma noção de que é diferente, mas a energia interna de Krishna, essa potência interna, elas não criam essa diferença. Pela energia interna, tudo está em união, por isso ela é chamada Yoga Maya, a Shakti que manifesta esta unidade. E a energia material, ela cria Mahatmaya, aquela que manifesta aquela realidade constituída dos elementos materiais, que aparentemente parecem estarem separados, que cria exatamente a dualidade. Esta separação é, por isso que é dito que a energia material, a existência material é uma energia de dualidade, porque aparentemente há uma diferença, mas na energia espiritual não há essa diferença. Então não é contraditório dizer que Krishna só pode se conhecer através da sua energia interna, porque ele só pode se conhecer através dele mesmo. Ou seja, que nada que não é a sua energia pode conhecê-lo. Tá? Então, quando nós tentamos compreender ele, mesmo nós, assim como Krishna, precisa da sua energia interna, sua samvitya para se conhecer, nós, só quando nos abrigamos com estas energias dele, podemos conhecê-lo, podemos amá-lo através dela. Assim como a Samvit Shakti, ela fornece o conhecimento a Krishna, a Ladini Shakti fornece o prazer a Krishna. Então, se nós também queremos participar disso, de conhecimento e o prazer, nós só na associação das energias de Krishna. Tá? Então, assim como Krishna, se Krishna é dependente das suas energias para ser Krishna, o que dizer de nós? Para nós sermos devotos de Krishna. Se Krishna é dependente das suas energias internas, para ser ele pleno, nós como devotos, para sermos plenos, também dependemos de nos associar com essas energias para termos uma relação com Krishna. E para nós termos conhecimento dessa relação com Krishna. E para nós termos satisfação espiritual nessa relação com Krishna. Tá certo? Então isso não tira o caráter absoluto dele, tá? É só ver que isso é a tinta, é algo inconcebível, que a nossa mente não está acostumada a compreender nesta lógica, nessa supralógica superior, que é uma lógica além das contradições, tá claro? Então Haridasa continua a perguntar aqui, então se a energia interna de Krishna não é diferente dele, então ele tem consciência absoluta dela? Tem, ele é consciente da sua energia dele, que lhe dá conhecimento. Inclusive, lhe dá conhecimento dele ser consciente da sua energia. Tá claro? Vamos ver aqui. Espera um pouquinho aqui. Tem várias perguntas aqui. Tá. Haridasa também pergunta sobre Purnamasi. Tem. Quando nós descrevemos Vrindavana, né? Jaya Radhe Jaya Krishna Jaya Vrindavan Shri Govinda Gopinata Madana Mohan. Essa canção muito bonita que descreve a natureza de Vrindavan. Ele fala
Jaya Paunamasi, Jaya Abhiranagari. Teria dito que a natureza do mundo espiritual de Vrindavana, Abhiranagari, teria feito por Purnamasi. Então, a Sandhini Shakti, que é a Shakti de Krishna, que permite a existência do mundo material, ela se manifesta aqui como Durga. Mas no mundo espiritual, tudo que está nesse mundo material é o reflexo que está no mundo espiritual. Então, aquele que está manifestando a existência do mundo material também manifesta a existência do mundo espiritual. Assim como nós falamos, Krishna precisa de sua Samvit Shakti para ter conhecimento, então ele precisa também da sua Sandhini Shakti para ter existência. Para ele ser uma pessoa, para ver vaca, tudo, a existência de todas as coisas, a concretude existencial do mundo espiritual existe na potência de Sandhini. E a Sandhini Shakti no mundo espiritual é Purnamasi. Purnamasi é exatamente aquela que permite que tudo exista no mundo. Como está dito, ela é contra-regra. Quando você vai no teatro ou no cinema, você tem um contra-regra, aquela pessoa que cuida de que vem a poltrona, vem a cama, vem aquela cena, ela cria toda aquela situação para que os atores possam exibir. Então, de uma forma, Purnamasi, a energia Sandhini Shakti existencial de Krishna, ela está lá no mundo espiritual, permitindo que tudo possa existir lá no mundo espiritual. E Purnamasi, ela também age muito ligado com o seu aspecto de Balarama. Balarama também vai poder dirigir esse aspecto de tudo existir no mundo espiritual, que Purnamasi manifesta como sendo expansão desse aspecto de Krishna, como Balarama, tá? Então, Purnamasi no mundo espiritual, que é a Durga original no mundo. Que, na verdade, Purnamasi também veio, nós podemos ver que a irmã de Krishna, que é Subhadra Devi, também era esse aspecto de Yogamaya, da energia espiritual, essa Yogamaya que permite que tudo aconteça todos esses três aspectos, Sandhini, Samviti e Ladini Shakti, tá? Certo. Agora o Haridasha faz uma segunda pergunta, o nome de Prahalada tem alguma relação com Ladini Shakti? Sim. O verbo Hlada é sentir prazer, tá? Hlada, Lada, raiz verbal Lada, Hlada é prazer. Então, Hlada, Praaladas, esse prefixo pra dá a ideia de intensidade. Então, Praalada significa aquele que tem muito prazer. É muito interessante que no verso de Vishihadeva, que nós comemoramos ontem, né, fala isso, né? Namaste Narasimhaya Pralada Alada Daine. Então, lá, Pralada Alada. Daine. Daine significa aquele que dá alada, prazer a Pralada. Tá? Então Hlada, Ladini é exatamente a energia de prazer. Então tem o nome de Pralada significa aquele que tem muito alada, aquele que tem muito prazer. Tá certo? Então, o Marcelo aqui faz uma outra pergunta. É possível alcançar a transcendência sem antes ter dominado o modo da bondade? Sim. Você tem que ir além do modo da bondade. O modo da bondade, ele nos dá conhecimento, mas só dá o conhecimento daquilo dentro desse mundo material. Mas ele é uma janela, é uma porta. Eu sempre vou dar um exemplo. Por exemplo, você está aqui, tem um muro e do outro lado é o lugar que você gostaria de ir. Então você está muito curioso, quer saber o que tem lá, mas você não pode ver. Mas se você der um pulinho, entende? Aí você sobe um pouco mais, você pode dar uma olhadinha do outro lado do muro. Mas você ainda não, aquele pulinho não te leva do outro lado do muro. Para você ir do outro lado do muro, você tem que ter um pulão. Você dá aquele pulinho, você dá uma olhada lá. Então é dito que o modo da bondade ainda é um dos modos da natureza material. Ele não leva à transcendência. Entende? Situar-se no modo da bondade, ou como você colocou, ter dominado o modo da bondade. E primeiro de tudo, o modo da bondade, os gunas, os modos da natureza material, nunca estão puros. Eles sempre estão misturados. Você está na bondade, mas tem ali
uma manchinha de ignorância, uma manchinha de paixão, entende? Os modos sempre... Você nunca está no modo da ignorância, você nunca está no modo da paixão, você nunca está no modo da bondade, você está predominantemente no modo da bondade, da paixão, onde há mais bondade que paixão e ignorância. Mas sempre você vai encontrar ali um pouquinho de ignorância e paixão ali. Agora, quando você tem a bondade sem nenhum resquício, não há nenhuma manchinha, nem um restinho de ignorância e paixão, então esse estado é o pulão. Mas enquanto você é bondade ainda traz manchas, influência dos outros modos, ela apenas dá algum conhecimento que dá para você vislumbrar. Então, se nossa consciência predomina o modo da bondade, nós podemos cultivar conhecimento espiritual. Então, o modo da bondade, ele é favorável. Entende? E devemos nos esforçar ao máximo para apenas ficar no modo da bondade, sem influência desse, para podermos ter uma visão melhor do mundo espiritual. Então, portanto, por quê? Vou explicar por quê. Porque a nossa consciência, quando só o modo da bondade predomina, ele não é mais o modo da bondade. Ele se torna Shuddha Sattva, bondade pura. Bondade pura ela só fica na bondade no estado de Samadhi, no estado de transe espiritual. Como Patanjali explicou, Yogas Chitta Vritti Nirodha. Quando você tira toda a influência dos modos da consciência, aí você situa-se no estado de Samadhi. O estado de Samadhi é aquilo que é chamado estado de Vasudeva, o estado de Shuddha Sattva, o estado de bondade pura. Krishna, por que os Vaishnavas chamam o estado de Shuddha Sattva, bondade pura, que é o estado da consciência transcendental, que os yogis, os Upanishads falam que é o quarto estado de consciência. Entende? Os estados de consciência nossos são influenciados pelos modos da natureza material. Quando nós estamos em sono profundo, sem sonhar, apagados, a consciência nossa está influenciada pelo modo da ignorância. Quando nós estamos dormindo, mas não estamos sonhando, a nossa consciência está influenciada pelo modo da paixão. Ou mesmo quando você está acordado, sonhando acordado, você fica criando coisa na mente. Então a consciência está influenciada pelo modo da paixão. Quando estamos no estado de vigília, acordados, o que predomina na consciência é o modo da bondade. Então, são 4 estados de consciência influenciados pelos gunas. Mas o estado espiritual, o estado de samadhi, transe místico, é chamado turiya. Turiya é o 4º estado de consciência. Nesse estado de consciência espiritual, você tem a visão da realidade espiritual. É um estado transcendental. Pode ser impersonalista ou personalista, dependendo. Se você alcançou aquele estado meramente se desapegando dos modos, você situa-se no Brahman. Mas se você alcançou aquele estado por desenvolver relacionamento com a energia espiritual, aí você pode, a sua consciência pode entrar em Vaikuntha ou Vrindavana, dependendo de qual o seu bhava, de qual a sua emoção que você cultivou junto com o desapego dos modos da natureza material. Ele, portanto, é pela graça dos associados de Krishna no mundo espiritual que você tem acesso a essa dimensão espiritual. Se você não se associou com os associados eternos de Krishna, com a energia espiritual de Krishna que eles representam, você alcançou o Brahman, esse estado que é chamado Turiya, 4º estado de consciência transcendental. Então, a pessoa que nessa vida alcançou esse estado de consciência, ele pode estar acordado, ele pode estar sonhando ou está dormindo, a consciência dele está no plano espiritual. Nesse estado, por isso que podemos ver que mesmo sonhos. Por que não temos, às vezes, sonhos muito espiritualizados? Porque a nossa consciência ainda não está, ela está bem longe desse estado espiritual. E esse estado de bondade pura, esse 4º estado de consciência, sem influência dos modos da natureza material, ele também é chamado pelos Vaishnavas de Vasudeva. Por que Vasudeva? A palavra Vasudeva é o nome de Krishna, que significa o filho de Vasudeva, se você pronuncia com o primeiro A longo, né? Se for com A breve, Vasudeva é só o pai de Krishna. Agora, quando se fala Vasudeva,
Vasudeva, que é filho de Vasudeva. Significa, Krishna aceitou vir no corpo de Vasudeva, para depois ser transferido no corpo de Devaki. Então significa, Deus reside naquela consciência que é Vasudeva, que é pura, que é um devoto puro. Tá? Krishna não vem. É exatamente isso que deve motivar os devotos. Nós vamos desenvolver amor puro por Krishna, pela graça de Krishna, pela graça do Guru, dos associados eternos de Krishna no mundo espiritual. Por isso que a nossa parte mais importante do nosso serviço devocional é chamada Raganuga Bhakti. Raganuga Bhakti é aquele estado que nós fazemos serviço devocional, mas seguindo os passos, lembrando, entende? Nos associando de alguma forma com esses associados eternos de Krishna, que são manifestações da energia interna. Então, se nós queremos que Krishna venha na nossa consciência, nós temos que purificar a nossa consciência. É assim mesmo. Se você quer receber, por exemplo, um visitante na sua casa, a primeira coisa que você vai fazer é uma faxina. Então, se nós queremos que Krishna, queremos que a energia interna de Krishna, a energia espiritual de Krishna, personificada em seus associados, seus devotos puros, entre na nossa vida, nossa contrapartida. Não, mas é pela graça de Krishna. Não, a graça, Krishna vai dar graça, mas ele quer ver a sua contrapartida. Ele não vai entrar no seu coração se você. Ele não vai entrar na sua casa se ela está suja. Portanto, não adianta você fazer uma gambiarra, jogar sujeira embaixo do tapete, ou jogar numa gavetinha. Não. Porque ainda vai cheirar mal. Você tem que fazer uma faxina. Então, portanto, o devoto, para fazer a faxina do coração, Cheto Darpana Marjanam, processo, o Sankirtana, a glorificar os nomes de Krishna, ele purifica o coração. Então, nós temos que nos ocupar desse processo sob orientação de um bom faxineiro. Sim, é importante ter um bom faxineiro, porque às vezes você não consegue limpar a sua casa que está pegada à sua sujeira, às suas tranqueiras. Então você contrata alguém que não está pegado, ele vai lá e... Não, tem que limpar. O mestre espiritual, o devoto puro, ele sempre está pronto ali, batendo na nossa porta, com a vassoura, com o rodo, com o balde da limpeza, faxina ali, e a gente não aceita. Por isso que as pessoas que não querem fazer a faxina não aceitam mestres espirituais. Elas não aceitam associação com devotos puros, eles não se comprometem com nossas contaminações. Sado, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati falou que o sado é aquele que corta com palavras ásperas e tira os nossos apegos desse mundo material. Então, portanto, Vasudeva é aquele estado de consciência resultante da faxina da nossa mente. E aí nesse estado de pureza, de limpeza da consciência, Krishna se manifesta. A energia espiritual vai se manifestar nesse estado. Nós primeiro temos que limpar para chegarmos ali. Então eu acho que com isso deu para nós explicar, satisfazendo todas. Vamos ver se pintou alguma outra pergunta aqui. É possível alcançar esse estado sem ser denominado amor da bondade? Não. Tá? A Lilian também está aqui assistindo a aula, que não reconhecia a sua presença. Tá? Agora o Eric Gonçalves, Titavinoda Dasa, né, fala: então é isso que é dito no Chaitanya Charitamrita, quando o autor diz que o Senhor Krishna se apoia em sua potência interna para ele ter o sentido de sua própria existência. Seria eu existo porque eu me sinto. Sim, é verdade. Ele precisa da sua existência de existência para que ele sinta que ele existe, e de conhecimento para que ele tenha conhecimento, e sua potência de bem-aventurança para que ele sinta prazer. Por isso que Sorada dá prazer para Krishna, porque ela é a sua potência de prazer. Tá certo? Correta a sua observação. Agora o Raul também fez uma outra pergunta. Tá, então não é pergunta. Então, vamos ver aqui. Então, acho que com isso encerramos as perguntas. Espero que eu tenha respondido a todos. Vou dar uma outra olhadinha se não ficou faltando agora. Tá certo. Tá, então, Prabhus, Matajis, obrigado pela participação da aula. Até uma outra oportunidade. Hare Krishna.